Wonderful, wonderful, Jesus is to me. What is he? Counselor, the Prince of Peace, the mighty God is he. Oh, saving me, keeping me from all sin and blame. Wonderful is my Redeemer, praise his name. Let's just bow our heads and think of it. I once was lost, but now I'm found. I'm free from condemnation. Nations are breaking, no matter. Jesus gives liberty and a full salvation. He's saving me. He's keeping me from all sin and shame. Wonderful is my Redeemer, praise His name. Oh, wonderful, wonderful, Jesus is to me. Counselor, the Prince of Peace, mighty God, saving me, keeping me. Now I turned my back, as I said, and started. I said, Lord God, how can you do it? I noticed it, waited, the gun didn't fire. I turned around and looked, and the gun was going like this. He couldn't hold it no more. Eu me virei de costas, como disse, e disse, Senhor Deus, como Ele pode fazê-lo? Eu notei e esperei, a arma não disparou. Eu me virei e olhei, e a arma estava fazendo assim. Ele não conseguia mais segurá-la. He turned around, them big old lizard eyes had changed. Tears was running off his cheek. He threw the gun on the bank. He said, Billy, I've had enough of it. Lead me to that Jesus you're talking about. Amen. Ele se virou. Aqueles grandes olhos de lagarto tinham se transformado. Lágrimas lhe escorriam das faces. Ele jogou a arma no barranco e disse, Billy, chega disso. Guie-me a esse Jesus de que você fala. Right on that snowbank, I led him to Christ. Why? He saw something real. He saw something genuine. If they hold their peace, the rocks will cry out. Ali mesmo, naquele barranco coberto de neve, eu o guiei a Cristo. Por quê? Ele viu algo verdadeiro, viu algo genuíno. Se eles se calarem, as próprias pedras clamarão. That mother wasn't putting on nothing. She was a genuine mother. No matter if it was death or what it was, she's standing right in the face of death, knowing that just any minute that bullet would blow through her heart, but she was after her baby. Aquela mãe não estava fingindo nada. Ela era uma mãe genuína. Não importa se fosse morte ou o que fosse, ela se encontrava perante a própria morte, sabendo que a qualquer momento aquela bala lhe arrebentaria o coração, mas ela estava atrás do seu filhote. Oh, if we could only be as much Christian as that dear was a mother. Why? She was born a mother. She was born to be a mother. We are born to believe the Word of God. We are born to believe Jesus Christ. Let us bow our heads. Oh, se somente pudéssemos ser tão cristãos quanto aquela veada era mãe. Por quê? Ela nasceu mãe. Nasceu para ser mãe. Nós nascemos para crer na palavra de Deus. Nós nascemos para crer em Jesus Cristo. Inclinemos a cabeça. How many in here right now would an uplifted hand would say, Brother Branham, truly, I would like to be the kind of Christian that little doe was a mother. Quantos aqui neste momento, com a mão erguida, diriam, Irmão Branham, eu verdadeiramente gostaria de ser o tipo de cristão que aquela pequena corça era mãe. I wish that my heart was just so full of Christ that I could stand in the face of anything and be a real Christian just as much as that deer was a mother. That's kind of an experience I want. Will you raise your hand? Eu queria que meu coração fosse simplesmente tão cheio de Cristo que pudesse resistir em face de qualquer coisa e ser um verdadeiro cristão tanto quanto aquela corça era mãe. Esse é o tipo de experiência que eu quero. Você erguerá a mão? God bless you. That's fine. God bless you. So many everywhere. I'm so thankful that you still got enough real something in you
that'll make you believe. Deus o abençoe. Isso é ótimo. Deus os abençoe. Tantos por toda parte. Estou tão agradecido por vocês ainda terem algo de verdadeiro em vocês que os façam crer. See, what if it was that you didn't believe? Wouldn't that be pitiful? See an unbeliever in a place where their hearts are so hard that they cannot believe at all? Doomed, gone, lost. Don't know nothing about it. Not knowing what hour that death may knock at the door. You've got to move out into eternity. Vejam, e se fosse o caso de vocês não crerem? Não seria lamentável ver um incrédulo numa condição em que o coração esteja tão endurecido que absolutamente não possa crer? Condenado, arruinado, perdido, sem saber nada acerca disto? Sem saber a que hora a morte poderá bater a porta? Você tem de partir para a eternidade. And Jesus said, except a man be born again, become as much Christian as that deer was a mother, you'll never see God. You're done. No matter how many churches you join. E Jesus disse, aquele que não nascer de novo se torne tão cristão quanto aquela veada era mãe. Você nunca verá a Deus. Você está acabado, não importa a quantas igrejas se una. He's talking to a religious leader of that day, Nicodemus, 80-year-old man, and told him that he must be born. He must become the kind of a Christian like the deer was a mother there. Ele estava falando a um líder religioso daquele dia, Nicodemos, um homem de 80 anos. Ele disse que lhe era necessário nascer, que ele era necessário tornar-se cristão da maneira que aquela veada ali era mãe. Was there one that didn't put up their hands but really know the presence of God? Recognize it and say, I know that I'm wrong. When you realize you're wrong, you're recognizing the presence of God. Houve algum que não ergueu as mãos, que realmente conheça a presença de Deus, a reconheça e diga, sei que estou errado? Quando se dá conta de que está errado, você está reconhecendo a presença de Deus. But when you don't know you're wrong, the Bible said thou art wretched. In this age, the church would be wretched, miserable, poor, blind, and naked, and not know it. Mas quando não sabe que está errado, a Bíblia disse, tu és desgraçado. Nesta era, a igreja seria desgraçada, miserável, pobre, cega e nua, e não o sabes. Just think if a man or woman was on the street, wretched, blind, poor, miserable, and naked, and you could tell them that they were naked, and they'd listen to you, but what if they're naked and they don't believe it? What a mental condition that is. Imagine se um homem ou mulher estivessem na rua, desgraçados, cegos, pobres, miseráveis e nus, e você pudesse lhes dizer que estavam nus, e eles o escutassem, mas e se estiverem nus e não acreditarem em você? Que problema mental é esse? Now that's what kind of a spiritual condition it is. People are spiritually blind, wretched, miserable, naked before God's sinners, trying to cover themselves behind fig leaves of some denomination, and don't know it. Bem, agora, é nesse tipo de condição espiritual que está. As pessoas estão espiritualmente cegas, desgraçadas, miseráveis, nuas perante Deus, pecadores tentando se cobrir detrás de folhas de figueira de alguma denominação. E não o sabem. Will you raise your hand, somebody else? God bless you. That's right. Lord bless you. Vocês querem erguer a mão mais alguém? Deus os abençoe. Isso mesmo. O Senhor os abençoe. Before you, maybe you're a stranger here, you've never seen God do one thing. But before you see anything, you say, I'll accept it up on the basis of the Word. I know that a greater than Solomon is here. The great Holy Spirit of God is present. I sense it, I believe it. I'll raise my hand, I'm a sinner. I will ask for salvation. Antes que talvez vocês sejam visitantes aqui, nunca tenham visto Deus fazer nada. Mas antes que vejam algo, vocês ainda assim digam, eu aceitarei isto baseado na palavra. Sei que está aqui um que é mais do que Salomão. O grande Espírito Santo de Deus está presente. Eu o sinto. Eu creio nele. Eu vou erguer a mão. Eu sou pecador. Pedirei salvação. Heavenly Father, bless these who have their hands up.
We ask that your mercy be granted to those who are sinners. Maybe they belong to church. That still doesn't mean they're not sinners. And they raise their hands. They want to be saved. Pai Celestial, abençoa estes que estão de mãos erguidas. Pedimos que a tua misericórdia seja concedida a esses que são pecadores. Isto é, talvez eles pertençam à igreja. Isso ainda não quer dizer que não sejam pecadores. E eles ergueram as mãos. Eles querem ser salvos. Lord, there was something by them. They recognized the Holy Spirit there. And they recognized that it was God and it was speaking to them. If they didn't have that experience that they should have, and they raised their hands. Senhor, há algo junto deles. Eles reconheceram o Espírito Santo ali. E eles reconheceram que era Deus. E estava lhes falando que eles não tiveram essa experiência que deviam ter e ergueram as mãos. You said, "He that will come to me, I will in no wise cast out." And I know that's true. You said in St. John 5:24, "He that heareth my words and believeth on him that sent me has everlasting life, shall not come into the judgment, but is passed from death unto life." Tu disseste, aquele que vier a mim, de maneira alguma o lançarei fora. E sei que isso é verdade. Tu disseste em São João 5:24, quem ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entrará em juízo, mas passou da morte para a vida. He that comes to me, I'll give him everlasting life, raise him up at the last days. Those are your promises, Father. I claim every one of them. Quem vier a mim, eu lhe darei a vida eterna, o ressuscitarei nos últimos dias. Essas são tuas promessas, Pai. Eu reclamo cada um deles. Maybe some Christian, Lord, that's trying to walk through life, trying to live better every day, and they want an experience of a better walk. They raise their hands too. Talvez algum cristão, Senhor, que esteja tentando caminhar pela vida, tentando viver melhor diariamente, e eles querem uma experiência de uma melhor caminhada. Eles ergueram as mãos também. Father, I pray that you will bless them. May they find that all sufficiency tonight in Christ, the Word made flesh among us. Grant it, Lord. I commit them to Thee. In the name of the Lord Jesus Christ. Amen. Pai, rogo que Tu os abençoes, que eles encontrem essa total suficiência esta noite em Cristo, a palavra feita carne entre nós. Concede isto, Senhor. Eu os encomendo a Ti, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. God bless you. As you sit real quiet, see just a moment. Oh my, I'm 5 minutes over my time now. Forgive me. I didn't aim to speak that long. I tell you, let's just wait just a moment. Just give me 5 more minutes, if you will. Deus os abençoe. E enquanto ficam sentados bem quietos, vejam, só por um momento... Oh, que coisa, estou 5 minutos além do meu tempo agora. Perdoem-me, não tive intenção de falar por tanto tempo assim. Eu lhes digo, esperemos só por um momento. Deem-me só mais 5 minutos, por favor. How many knows what God was? We know what the Bible said He was. And the Bible said He's the same yesterday, today and forever. Quantos sabem o que Deus era? Nós sabemos o que a Bíblia disse que Ele era. E a Bíblia disse, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. And Jesus said in St. John, the 14th chapter, the 12th verse, He said, He that believeth on me, the works that I do, shall he do also. Not he that make believeth, but he that believeth on me. E Jesus disse em São João capítulo 14, versículo 12, Ele disse, aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço. Não aquele que finge crer, mas... aquele que crê em mim. Is that true, my minister brothers? That's true. How many Bible readers knows that's true? Heavens and earth will pass away, but His words can't fail. He promised that. É verdade, meus irmãos ministros? É verdade. Quantos leitores da Bíblia sabem que é verdade? Os céus e a terra passarão, mas suas palavras não podem falhar. Ele prometeu isso. Now, there's no doubt sick people among you out there. I don't know you at all. And to prove what I was saying a while ago, as the angel of the Lord in the days gone by,
the days pass by. Jesus said, as it was in the days of Lot, so shall it be at the coming of the Son of Man. Agora, sem dúvida que há pessoas enfermas entre vocês aí. Eu não os conheço de modo algum. E para provar o que dizia faz pouco, como o anjo do Senhor nos dias antigos, nos dias passados, Jesus disse, como aconteceu nos dias de Ló, assim será na vinda do Filho do Homem. Can you see what I was talking about, them names and everything else, positionally, the church setting right? Can you see it? And I'm sure you read between the lines of things that I didn't speak. You see what I meant? Vocês conseguem ver do que eu estava falando, aqueles nomes e tudo mais em posição, a igreja corretamente colocada? Vocês conseguem ver? Agora, tenho certeza que vocês leem nas entrelinhas das coisas que eu não falei. Vocês veem o que eu quero dizer. Now, if you people in here that are sick and needy, what business have I got to be here? What would I be standing here for as a deceiver? If I was doing that, it's time for me to. I don't desire to live. I'd rather die. I'd rather go out and be anything else than to be a deceiver. Agora, se vocês aqui que são enfermos e necessitados, eu estou. Que direito tenho de estar aqui? Para que me encontraria aqui como enganador? Se estivesse fazendo isso, está na hora de eu não desejo viver. Eu prefiro morrer. Eu prefiro sair e ser qualquer outra coisa do que ser um enganador. What will God do to me? And I don't know that I'll live through the night. Neither do you. But a deceiver, we want to be. What's the use of being a deceiver when you can be genuine? But you see, it's so strange to you. E o que Deus fará comigo? E não sei se viverei até o final da noite, nem vocês. Mas o enganador, nós queremos ser... De que serve ser um enganador quando você pode ser genuíno? Mas vejam, isso é tão estranho para vocês. Now look, if I claim that these scriptures must be fulfilled, I've read and showed you in the last 2 nights what Jesus was, what His presence is now, and He's supposed to return in the last days. We know that through human flesh and declare Himself the same way. We all know that. Are we aware of it? Say amen if it is. All right? Agora vejam, se afirmo que estas escrituras devem se cumprir, que li e lhes mostrei nas últimas 2 noites, o que Jesus foi, o que a sua presença é agora, e Ele está para retornar nos últimos dias, sabemos disso, através de carne humana, e se declarar da mesma maneira. Todos sabemos disso. Estamos cientes disso? Digam amém se estão. Muito bem. Now, for your comfort, I say this to you in His name. He's here. The same God that came down and talked to Abraham had his back turned to the tent, and Sarah inside the tent, He knew what she was thinking. Agora, para consolo de vocês, eu lhes digo isso a vocês em nome dele. Ele está aqui, o mesmo Deus que desceu e falou com Abraão, estava de costas para a tenda, e Sara dentro da tenda. Ele soube o que ela estava pensando. He said the same thing when he come here. He looked upon the audience and perceived what was in their heart. A woman touched his garment. He looked around till he found her and told her. Ele disse a mesma coisa quando veio aqui. Ele olhava para a audiência e sabia o que estava no coração deles. Uma mulher tocou sua veste. Ele olhou em volta até encontrá-la. Ele lhe contou. Blind Bartimaeus touched his garment when he cried, "Thou son of David, have mercy." Standing 200 yards from where he passed by, his faith stopped the Son of God in the road and turned around and said, "Bring him here." O cego Bartimeu tocou sua veste quando clamou, "Filho de Davi, tem misericórdia!" Encontrando-se a 200 jardas de onde ele passava. Sua fé parou o Filho de Deus na estrada e ele se voltou e disse, "Trazei-o aqui." Little Zacchaeus up in the tree hid himself, said, so he didn't believe he was a prophet either. And Jesus come right, stood on the tree and looked up and said, "Zacchaeus, come down." Called him his name. O pequeno Zaqueu, em cima da árvore, se escondeu, disse, pois tampouco cria que ele fosse profeta. E Jesus, vindo, parou bem embaixo da árvore e olhou para cima e disse, Zaqueu, desce. Chamou-o pelo nome. When Jesus had never seen Peter and Andrew had brought him over there, when he seen him come, said, "Your name is Simon, you're the son of Jonas." Give him his name, told him who he was. Quando Jesus nunca tinha visto Pedro e André o havia trazido ali, quando ele o viu chegar, disse,
Teu nome é Simão, tu és o filho de Jonas. Deu-lhe o seu nome, disse-lhe quem ele era. Told Nathanael where he was at, what he had done. The woman, what kind of a condition she was in. What was her trouble? What was her sickness? That's God, friends. How many believe that with all your heart? Say, that's got to be God. Disse a Natanael onde ele estava, o que fizera. A mulher e em que tipo de condição ela estava, qual era a sua dificuldade, qual era a sua enfermidade. Esse é Deus, amigos. Quantos creem nisso de todo o coração, que digam, esse tem de ser Deus? How many of you in here know that I don't know one thing about you? Raise up your hand. Just say, I know that man don't know a thing about me. He's just a man, and that's what I am. Just your brother. I'm here to try to help you. Quantos de vocês aqui sabem que eu não sei nada a seu respeito? Ergam a mão, só digam, sei que aquele homem não sabe nada a meu respeito. Só ele é só um homem. É isso que eu sou, só seu irmão. Estou aqui para tentar ajudá-los. But I declare, how many's read my book and things, you know? You believe that's the truth? This is the last days. And now, the Lord Jesus help us. Mas eu declaro, quantos leram o meu livro e essas coisas? Vocês sabem, vocês creem que isso é verdade? Estes são os últimos dias, e agora que o Senhor Jesus nos ajude. And if He will come tonight and not let one of you move, just stay right in your seats where you're at and believe. And the Lord Jesus will come tonight and confirm these things that He has said, these things that He promised. If He will confirm them to be the truth, will you believe on Him? E se Ele vier esta noite, e que nenhum de vocês fique se movimentando, fiquem exatamente em seus assentos onde estão e creiam. E o Senhor Jesus virá esta noite e confirmará estas coisas que Ele disse, estas coisas que Ele prometeu. Se Ele confirmar que elas são a verdade, vocês crerão nele? Creiam. Heavenly Father, now I've spoke about you, what you was, what you are. Now, will you just come forward on the scene? And those people sitting out there in the audience, perfectly strangers, will you make yourself known to us tonight, Lord, that we would know and recognize that these scriptures are fulfilled, that Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever? Pai Celestial, agora eu falei a teu respeito, o que tu eras, o que tu és. Agora entrarás tu em cena. E essas pessoas sentadas ali na audiência, perfeitamente desconhecidas, dar-te-ás a conhecer a nós esta noite, Senhor, de modo que saibamos e reconheçamos que estas Escrituras estão cumpridas, que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. And that we're living in the last days, like He said that He would reveal Himself in the last days, like He did at Sodom, before the promised son arrived to Abraham. Well, Abraham's royal seed is looking for the royal son, the same thing would take place. Então, se estamos vivendo nos últimos dias como Ele disse que se manifestaria nos últimos dias, como se manifestou em Sodoma antes do filho prometido chegar a Abraão, bem, a semente real de Abraão que está esperando pelo filho real, a mesma coisa aconteceria. And watch even to the locations, the time, the names, and everything is perfect in line, Father. Help us, we pray, in the name of Jesus Christ. Amen. E observamos até mesmo quanto às posições, o tempo, os nomes, e tudo está perfeitamente em linha, Pai. Ajuda-nos, nós rogamos em nome de Jesus Cristo. Amém. Now I want you to pray, each one of you. Just whatever is wrong, you just ask Him. Now He's a high priest. Agora quero que vocês orem, cada um de vocês. Seja o que estiver errado, somente peça-lhe. Agora Ele é o sumo sacerdote. By the way, how many ministers are in the building? Raise up your hands everywhere. I guess it's 30 or 40. Now, how many of you know this, that the book of Hebrews, the New Testament tells us that right now Jesus Christ is a high priest that can be touched by the feeling of our infirmities. Would you raise your hands and say, I know it's the truth? The Bible says that. Right? A propósito, quantos ministros estão no edifício? Ergam as mãos por toda parte. Acho que há 30 ou 40. Agora, quantos de vocês sabem disto, que o livro de Hebreus, o Novo Testamento, nos diz que agora mesmo Jesus Cristo é o sumo sacerdote que pode se compadecer das nossas fraquezas?
Vocês ergueriam, por favor, as mãos e diriam: sei que isto é verdade. A Bíblia diz isso. Isso mesmo. All right? Then if he's a high priest, he's the same yesterday, today, and forever. Then if you touched him tonight, he'd act like he did back there. Is that right? Like he did yesterday. Muito bem. Então, se ele é o sumo sacerdote, ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então, se você o tocasse esta noite, ele agiria como agiu lá no passado. Está certo? Como ele agiu ontem. Well, when that woman touched his garment, you say, oh, but if I could, your faith, the physical, he never felt. It was the faith of the woman that touched the garment. Your faith can touch him now. Do you believe that? Bem, quando aquela mulher tocou sua veste, você diz, mas se eu pudesse, sua fé a toca. O físico, ele não sentiu. Foi a fé da mulher que tocou a veste. Sua fé pode tocá-lo agora. Você crê nisso? Then if God's Word is manifested, He will reveal that same thing and show the same thing. Do you believe that with all your heart? Amen. All right, now just trust Him, believe Him, don't doubt, but have faith in God that He will do it. Então, se a palavra de Deus está manifestada, Ele revelará essa mesma coisa e mostrará a mesma coisa. Vocês creem nisso de todo o coração? Muito bem, agora só confiem nele, creiam nele, não duvidem. Mas tenham fé em Deus de que Ele o fará. Somebody this way, just pray. And just believe with all your heart. And somebody in this direction. Alguém nesta direção, só ore e só creia de todo o coração. Então, alguém nesta direção. And if God will let one or two people that you know that is infallible, how many of you will believe then that we recognize His presence? Yeah. Then that's always necessary. That's always necessary. E se Deus permitir que uma ou duas pessoas que vocês conheçam, isso é infalível. Quantos de vocês crerão, então, que nós reconhecemos a sua presença? Então, isso é tudo que é necessário. Isso é tudo que é necessário. Lady sitting right there, looking at me there, suffering with heart trouble. You believe God will heal the heart, make you well? You have heart trouble? If that's right, raise up your hand. Am I a stranger to you? Don't know you? But that's truth. All right? The lady, gray-headed lady singing. All right? A senhora sentada bem ali, olhando para mim ali, sofrendo com um problema de coração. A senhora crê que Deus curará o coração, a tornará sã? A senhora tem problema de coração? Se está certo, erga a mão. Eu sou desconhecido da senhora, não a conheço. Mas isso é verdade. Muito bem. A senhora de cabelos grisalhos sentada ali. Muito bem. The lady with the green, you raised up your hand. There, your trouble is arthritis. You believe that God will make you well with arthritis? If that's right, raise up your hand. See? All right. A senhora de verde, a senhora ergueu a mão ali, indicando que a senhora, seu problema é artrite. A senhora crê que Deus a curará com artrite? Se está certo, erga a mão. Está vendo? Muito bem. Está vendo? Now something come over you, didn't it? See that light. How many ever seen the picture of that light? That's hung right over the woman. All at once, a real sweet feeling come over you. That's what did it. See? God blessed you, healed you, make you well. Do you believe it? Só aconteceu de erguer. Agora algo veio sobre a senhora, não veio? Veja, aquela luz. Quantos já viram a foto daquela luz? Ali ela pairou exatamente sobre a mulher. De repente, um sentimento muito doce veio sobre a senhora. Foi isso que causou, veja. Deus a abençoou, a curou, a torna sã. A senhora crê nisto? You believe He knows what's wrong with you? Only He can heal you. It's a dark shadow of epilepsy. If that's right, raise up your hand, young lady. A senhora crê que Ele sabe o que há de errado com a senhora? Só Ele pode curá-la. É uma sombra escura, epilepsia. Se está certo, erga a mão, jovem. Think a little different a few minutes ago, don't you?
See, when I stopped that call doing that, that's what it was for, is for you. Now, if you'll believe with all your heart, them spells will leave you. Will you accept it and believe it with all your heart? God bless you. We'll believe it. Thank you, Lord. Pensa um pouco diferente do que há alguns minutos, não pensa? Você viu quando eu parei aquele chamado fazendo aquilo? Foi para isso, foi por você. Agora, se crer de todo o coração, esses acessos a deixarão. A senhora aceitará isto e crerá de todo o coração? Deus a abençoe. Vá, creia nisto. This lady is sitting right here, suffering with stomach trouble. Do you believe that God will make you well? Are you on the end? You believe that God will heal you, make you well of the stomach trouble? You do? You accept it? God bless you. Esta senhora sentada bem aqui, sofrendo de problema de estômago. A senhora crê que Deus a curará? Bem aqui no final, a senhora crê que Deus a curará? A fará ficar boa do problema de estômago? A senhora aceita isto? Muito bem. Deus a abençoe. I'm a total stranger to the woman. Don't know her. She's just a woman sitting there. But God does it. You believe with all your heart now? Amen. All right. Just have faith. Eu sou totalmente desconhecido da mulher. Não a conheço. Ela é só uma mulher sentada ali, mas Deus faz isto. Vocês creem de todo o coração agora? Muito bem. Só tenham fé. Lady sitting right here on the end, suffering with the gallbladder trouble. Got gallstones, liver bothers you. If that's right, raise up your hand. Total stranger to you, if that's right. A senhora sentada bem aqui no final, sofrendo de problema de vesícula biliar. Tem pedras na vesícula, fígado, e isto a incomoda. Se está certo, erga a mão. Total desconhecido da senhora. Se está certo. Estão vendo? A lady sitting right next to you, she's suffering too. See, can't you see that light over that woman? The lady's got a kidney trouble. That's right, she's got uremic poisoning in her kidneys. That right? Raise up your hand. Uma senhora sentada bem ao seu lado. Ela também está sofrendo. Vejam isto. Vocês não conseguem ver essa luz sobre essa mulher? A senhora tem problema de rim. Isso mesmo. Ela tem envenenamento urêmico nos rins. Se está certo, erga a mão. The lady touched you then. She's suffering with a nervous affliction. You're both strangers. You're not from here. That's right, isn't it? You're from Iowa. You're from the city of Des Moines. That's right, isn't it? A senhora que a tocou então, ela está sofrendo de uma aflição nervosa. Ambas são desconhecidas. A senhora não é daqui. Está certo, não está? É de Iowa. É da cidade de Des Moines. Está certo, não está? You believe God can tell me what your name is like he did Peter? If you believe with all your name is Mrs. Wolf. That's right, raise up your hand. Hallelujah. Go back heel now. Jesus Christ makes you well. A senhora crê que Deus pode me dizer qual é o seu nome, como ele disse a Pedro? Se a senhora crer de todo o coração, seu nome é a senhora Wolf. Se está certo, erga a mão. Muito bem. Volte curada agora. Jesus Cristo a cura. Do you recognize His presence? Do you know He's here? Then won't you lay your hands over on one another now while the Holy Spirit's upon you? That's the Holy Spirit on you. Now every one of you can be healed now if you just believe it. Do you believe it with all your heart? Vocês reconhecem a sua presença? Vocês sabem que Ele está aqui? Então não imporão as mãos uns sobre os outros agora, enquanto o Espírito Santo está sobre vocês? Esse é o Espírito Santo sobre vocês. Agora cada um de vocês pode ser curado agora, se somente crer nisto. Vocês creem de todo o coração? Heavenly Father, there's nothing left now but faith. We now renounce all darkness. When the revival, as I said at the beginning, the wave come down upon the water to churn it up and down, to take the unbelief out of it. Now while the Holy Ghost is waving back and forth through the people here, may all unbelief be taken away and may the power of Almighty God set every sufferer free tonight. Pai Celestial, não resta nada agora senão fé. Nós agora renunciamos a toda a escuridão. Quando o revivamento, como eu disse no começo, a onda desce sobre a água para revolvê-la, para tirar a incredulidade dela,
Agora, enquanto o Espírito Santo está se movendo de lado a lado do povo aqui, que toda a incredulidade seja tirada e que o poder do Deus Todo-Poderoso liberte todo sofredor esta noite. I rebuke the devil. Satan, you're nothing but a bluff, and you're exposed right here among the people by the scriptural evidence of the living, resurrected Jesus. I adjure thee by the living God, come out of this people and leave them go for the glory of God. Eu repreendo o diabo. Satanás, você não passa de um blefista e está desmascarado bem aqui entre o povo pela evidência escriturística do Jesus vivo e ressuscitado. Eu o esconjuro, pelo Deus vivo, saia destas pessoas e as deixe ir para a glória de Deus. All that accept your healing, stand on your feet now and say, I do believe. No matter what happens, how long it takes, I still know I'm going to be well. I accept it with all my heart. Todos que aceitam a cura, ponham-se de pé agora e digam, eu creio. Não importa o que aconteça, quanto demore, eu ainda assim sei que vou ficar bom. Eu aceito isto de todo o coração. Raise up your hands now. Thank you, Lord. Praise the Lord. That's right. Give Him praise. Now just raise your hands and praise Him for your healing the way you do in your church. Ergam as mãos agora. Obrigado, Senhor. Louvado seja o Senhor. Isso mesmo. Deem-lhe louvor. Agora só ergam as mãos e o louvem por sua cura da maneira que fazem em suas igrejas. Irmão. When the trumpet of the Lord shall sound, and time shall be no more, and the morning breaks eternal, bright and fair. Oh, and the saved of earth shall gather over on the other shore. When the roll is called, yonder I'll be there. Oh, when the roll is called, yonder. Raise your hands and say, by thy grace, Lord. By